Tarde, meus amigos, voltando com mais um vídeo aqui no canal. Meus amigos, hoje eu quero falar sobre o Evangelho. O que seria pregar o Evangelho que Jesus nos ensina, tá? Eu vou ler só um versículo hoje, tem vários versículos que eu poderia estar lendo, mas eu quero ler só um versículo e tentar explanar esse versículo para que possamos entender. Até porque eu não vou prolongar, para que não fique a mensagem prolongada e você não tenha paciência de assistir inteiro, tá? Até porque esse assunto eu já preguei em algumas igrejas, estou até falando desse assunto onde uns irmãos se reúnem. Eu vou estar falando sobre o Evangelho, sobre o verdadeiro Evangelho. Então aqui nesse vídeo eu quero só ler um versículo e falar algumas coisas sobre o Evangelho, sobre o que é o Evangelho, sobre como pregar o Evangelho, tá certo? Vou ler esse versículo que está no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16 e versículo 15, que diz: E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Ou seja, e indo, irão pregar o Evangelho. Então, o que seria de fato pregar o Evangelho? E como as pessoas, como nós temos nos portado, como nós pregamos o Evangelho, ou que nós pensamos que seria a pregação do Evangelho. Então, note que o que eu quero dizer aqui, fazer uma crítica também para todos nós que pregamos o Evangelho, anunciamos o Evangelho de alguma forma, que pregar o Evangelho não é simplesmente ir de casa em casa, deixar um panfleto, sair evangelizando de qualquer forma, pregando o Evangelho. Não é dessa forma que Jesus quer que nós façamos, tá certo? Pregar o Evangelho nós podemos começar pregando em nossa casa. E tem mais valor pregar com o nosso testemunho do que com a nossa fala. E pregar o Evangelho também é pregar em oportunidades. Não é sair de qualquer forma pregando, batendo palma de porta em porta. E uma coisa que eu quero falar também é que muitos de nós hoje temos pregado o Evangelho de uma maneira equivocada, ou de uma forma errada, que não seria a forma que Jesus nos ensina. Então note que, como é que nós queremos pregar o Evangelho hoje? Nós queremos talvez entregar um panfleto, aí naquele panfleto vai estar o número da igreja que nós congregamos, aí nós vamos fazer um convite para eles, olha, vai ter um culto no domingo à noite, 7h30 da noite, lá na minha igreja, na igreja tal, endereço tal, vai lá para ouvir o Evangelho. Então veja que Deus nos dá situações, Deus nos mostra as pessoas para que nós possamos pregar o Evangelho, falar do Cristo, do Messias, do Salvador para elas. Mas veja que a nossa preocupação muitas vezes não está em anunciar o Evangelho. Muitas vezes a nossa preocupação está em convidar as pessoas para vir à igreja que nós congregamos. Então eu gostaria, meus amigos, meu amado, que você fizesse essa reflexão. Pregar o Evangelho não é convidar pessoas para vir à igreja. Isso não é pregar o Evangelho. Então note que hoje muitos pregadores, pastores e evangelistas não estão preocupados em anunciar o Evangelho. Veja que muitas vezes a preocupação está em convidar as pessoas para que elas venham à igreja, para que aumente-se o número de pessoas ali. Tá certo? Então isso não é pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é ir, como o próprio Cristo ensinou, e anunciar o Evangelho de salvação, anunciar as boas novas de paz. Mas veja que muitas vezes, por que nós não queremos simplesmente anunciar o Evangelho como o Cristo nos ensinou, como o Messias nos ensinou? Que a nossa preocupação muitas vezes está em convidar pessoas para encher a chamada à minha igreja. Então veja que muitas vezes nós não queremos pregar o Evangelho como Jesus ensina, porque vai que eu só prego o Evangelho e falo do Messias e as pessoas se interessem, se convertam, e vai que ela vai para uma outra igreja. Então note que muitas vezes é isso que nós queremos.
Deus não está preocupado com isso. A preocupação de Cristo é ide e pregai o evangelho. Então nós temos que pregar o evangelho. Nós não temos que se preocupar se a pessoa vem para a igreja que eu congrego. Não, isso aí não tem importância nenhuma. Nós não temos que estar preocupados se vem mais uma pessoa para a chamada a minha igreja, a nossa igreja. Essa não deve ser a nossa preocupação, não. Então veja que muitas vezes nós queremos mais uma pessoa na minha igreja. Não. Deus quer mais uma pessoa no seu reino. Então nós queremos muitas vezes encher a chamada a minha igreja. Eu quero encher a minha igreja. Eu quero aumentar o número das pessoas na minha igreja. E veja que nós não temos preocupação nenhuma em encher o reino. Como eu falei, eu não vou ficar lendo muito versículo, que eu já estou falando sobre isso, onde alguns irmãos reúnem, falando do verdadeiro evangelho, a simplicidade do evangelho, tá? Então a preocupação nossa deveria ser em convidar as pessoas a virem a Cristo e não convidar as pessoas a vir à igreja. Nós temos que se preocupar em encher o reino e não encher a igreja. Tá certo? Então veja que quando Jesus começou o ministério dele, ele convidava as pessoas a virem ao reino. Ele pregava e dizia, é chegado o reino dos céus. O importante é as pessoas entrarem no reino e não virem simplesmente à igreja. As igrejas estão cheias de pessoas, tá? As igrejas hoje estão cheias de pessoas que se dizem cristãs, mas que não conhecem a Cristo. As igrejas hoje estão cheias de pessoas chamadas pessoas evangélicas, que se denominam evangélicas e que nunca conheceram o evangelho ou a simplicidade do evangelho. Então, que fique isso de alerta para nós, que nossa preocupação não deveria ser em convidar pessoas à igreja e encher os templos, mas sim convidar as pessoas a fazerem parte do reino de Deus, a encher o reino de Deus. Então, essa é a reflexão que eu tinha para essa tarde. Quero desde já agradecer a você que é inscrito no canal, pedir encarecidamente, curta esse vídeo, comente esse vídeo, compartilhe esse vídeo para que chegue a mais pessoas. E você que não é inscrito no canal, se você gostou desse vídeo, de qualquer um outro vídeo, deixe o seu like, seu joinha de gostei, se inscreva no canal, aperte o sininho aí das notificações, compartilhe esse vídeo para que chegue até mais pessoas. Forte abraço a todos, meus amados. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Deus abençoe a vida de cada um. Forte abraço a todos.